Bom dia, colegas. Eu me chamo Márcia Ferreira Chaves Gamboa e estou aqui como membro da Comissão Provisória do CBCE em Alagoas. Temos um grupo, não estamos sozinhos, nós temos aqui a Noemi, Silvan, Gustavo Heriberto e da comissão ainda o Ailton e a Joelma. Esse foi um esforço que nós fizemos em conjunto com a Universidade Federal de Alagoas, com o Instituto, e se não fosse possível essa ligação com a universidade, a secretaria sozinha não poderia ter realizado. Então, vocês foram convidados para participar do Pré-Combrace, que é o evento que vai ser preparatório para o 24º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e 11º Congresso Internacional de Ciências do Esporte, que vai acontecer em setembro na USP. Então, sintam-se acolhidos, não é? O tema que vai acontecer lá vai ser Caminhos do Sul, resistências ao neoliberalismo e ao risco de um holocausto urbano, desafios para a educação física e ciências do esporte. Esse pré-Combrace tem como objetivo fomentar o debate acadêmico, político e científico sobre os desafios enfrentados pelas ciências do esporte no atual contexto histórico, ampliando os espaços de articulação crítica entre pesquisadores, estudantes e demais interessados. Então, sintam-se acolhidos. Nossa programação é intensa, né? Nós temos agora a mesa de abertura sobre formação de profissionais de educação física e campos do trabalho. Daqui a pouco chamaremos os nossos palestrantes. Logo em seguida, nós vamos ter a oficina de jogos cooperativos, aqui mesmo, neste instituto. Em seguida, oficina de atividades para a pessoa idosa. E, por final, ainda de manhã, a roda de dança circular. Pela tarde, neste local, nesta sala, teremos a segunda mesa, que seria sobre a função social das ciências do esporte, com a doutora Celita Farel, doutora Ailton Prates e doutora Joelma. E, em seguida, oficina de avaliação funcional da pessoa idosa. Então, hoje estaremos aqui esse tempo, e para não demorar mais, eu gostaria de convidar à mesa, que seria o doutor Gustavo Araújo, que é o nosso diretor do IEF, né? O doutor Heriberto Moura e, para coordenar, estaremos chamando o doutor Ailton Prates. Então... Bom dia a todos e todas presentes. É com muita alegria, né, que a gente vai dar início à mesa. E antes de anunciar novamente o título da mesa, agradecer esse esforço coletivo que a professora Márcia Chaves destacou aqui no início, e dizer que é muito importante, porque a gente precisa criar uma rede de pesquisa das ciências do esporte, né? Então, é um campo de trabalho da educação física, não só da educação física, mas principalmente da educação física, no nosso caso, mas de outras áreas do conhecimento que a gente precisa fortalecer, e é coletivamente que a gente consegue fazer isso, né? Então, destacar isso e começar a nossa mediação relembrando o tema da mesa, né, que é formação de profissionais de educação física e campos de trabalho. Nós temos aqui os professores Heriberto Moura e o professor Gustavo Araújo, que vão fazer a exposição, e eu não combinei com os senhores sobre podemos seguir a ordem aqui do primeiro professor Heriberto e depois o professor Gustavo? Pode ser? Pode ser. Então, bom, só antes, professor, só para fazer a apresentação do senhor, o professor Heriberto, né, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Alagoas,
é mestre em Educação Física pela Unicamp, né, Universidade Estadual de Campinas, e doutor em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, né? E é professor adjunto com dedicação exclusiva da Universidade Federal de Alagoas, né, do Instituto de Educação Física e Esporte, e é membro efetivo do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte também. E atualmente também está na coordenação do curso, né, professor, da licenciatura. Então, muito obrigado, professor Heriberto, e a palavra é do senhor. Não combinamos o tempo, mas pouquíssimo. entre 20 a 30 minutos. Tá bom. Tá? Então, vamos lá. Bom, eu fico muito feliz, né, com a ideia de apresentar a atividade competente da Secretaria do CBCE. Isso é muito importante, pertinente para a gente configurar realmente uma base sólida sobre a pesquisa, né, a pesquisa científica, acadêmica no estado de Alagoas. Não é fácil, não é? Mas atualmente a comissão né, que se tornará, na verdade, a secretaria do CBC atualmente, né, ela está preocupada em não demilitar o espaço, não limitar o espaço na Universidade Federal de Alagoas, mas entrar em contato, viabilizar pesquisas com as outras instituições, né, porque temos, aliás, a UFAL produz nesse sentido de acadêmicos, né, que vão para a pesquisa. Então, temos ex-alunos e ex-alunas nas outras instituições privadas, né, e também instituições como o IFAL. Tem vários colegas que estão desenvolvendo pesquisas e é necessário ter um espaço onde vai congregar todas essas pesquisas. Eu não acredito em pesquisa individual, não acredito em laboratórios e grupos de pesquisas que apenas fiquem no seu universo. Para a gente ter uma luta nesse sentido, né, de que a pesquisa no Brasil ela se desenvolva, ela tenha verbas, né, ela tenha financiamento público, é necessário ser um trabalho coletivo, né, e que tenha conexões logicamente, com as instituições públicas e as instituições privadas, porque é um universo que a gente vai discutir agora, vai apresentar, né, vai dialogar, que é a questão do mercado de trabalho. Como se instaura essa profissão, né? Como se instaura a educação física como profissão. Então, basicamente, seria esse entendimento. Né? Eu fico feliz de rever a Ailton, né? Nossas caminhadas nos UBS, né? No esporte universitário também, né? Não apenas na questão acadêmica da pesquisa, mas também na praticidade, no sentido do esporte universitário, nossas experiências. Temos a ideia de dar essa retomada também, né, dos contatos com Arapiraca, que a gente se afastou bastante e é necessário. Tanto na questão da praticidade, nos encaminhamentos relacionados à nossa área, que é a pedagogia do esporte, principalmente, mas também outros elementos que a gente pode transitar. Ok? Fico feliz também com a presença de vocês, alunos e alunas, né, e os colegas, e também com o nosso diretor, né, Gustavo, Silvan sempre aí o grande incentivador de todas as coisas aí que você possa imaginar. Bem, bem eu vou transitar nessa ideia de como se constrói a profissão, né, bem rápido, de maneira rápida, de educação física, né? E esse cenário da nossa profissão, nessa contradição entre qual é o nosso papel como profissão, né? Como profissional, professor e profissional, na reprodução social, né, do capital. Como é que a gente transita com esses elementos? Bom,
ela é uma prática institucionalizada, socialmente legitimada e legalmente sancionada, efetivada através de um processo sócio-histórico, marcada pelas exigências e demandas da reprodução social. Se essa reprodução social, processo de manutenção e reprodução das estruturas econômicas, sociais e culturais ao longo do tempo, inclui condições materiais de vida, trabalho, propriedade, meio de produção, transmissão de valores, normas e relações sociais entre gerações. É importante a gente observar que as profissões, né, no sentido do que a gente entende na contemporaneidade, ela vai sendo construída através da Revolução Industrial. A partir da perspectiva de dois atores sociais, né, que se constituem, até então não presentes, que é a burguesia e o proletariado, as profissões vão sendo constituídas, né, e definidas através dessa perspectiva, né, da relação entre capital e trabalho. Então, todo esse aspecto no século XIX, século XX, século XXI, ela vem se transformando, tendo suas transformações, né, e suas funcionalidades. Né? A educação física, ela vem no Brasil, ela se constitui, né, através de um aspecto constitutivo militar, né, ela vai passando por todo um processo de construção que tem uma função social, ela não está ainda envolvida, né, de maneira direta na questão da reprodução social, como é na educação, né, ou como uma reprodução que vai tratar desse corpo social, né, uma funcionalidade. Ela vai tendo essa constituição, essa roupagem. A educação física ela vem com um nome chamado ginástica, né? E através disso ela vai se expressando, tem uma expressão com relação à educação física, esse conceito de educação física. Ela até então ela não está na escola, ela vai se constituindo, né? E é interessante que um dos conteúdos que a educação física como disciplina, né, como dentro da escola, principalmente, e nos meios militares, vai se constituindo, ela vai recebendo influências e também ela tem essa conexão com o conteúdo que é o esporte. A gente não pode negar que até esse momento o esporte ele se torna um sinônimo da palavra educação física. Se a gente for ver na Constituição brasileira, não tem Ministério da Educação Física, não tem direito social relacionado à educação física. O direito social é relacionado ao lazer, né, ao desporto. Né? Então, tem essa confusão também conceitual, né, entre o universo leigo sobre o que é o entendimento da educação física como profissão. E aí se constitui, né? Carminha Soares vai traduzindo, vai construindo todo o Lino Castellani também vai constituindo toda essa como é o processo de formação dessa profissão da educação física, vamos dizer assim. E como ela se enquadra, qual é a função social dela dentro dessa reprodução? Logicamente que aqui eu estou trazendo uma perspectiva do materialismo histórico dialético, mas eu não vou trazer aqui uma coisa apenas pessimista, né? Porque tem as contradições. A gente vai, quando a gente fala em reprodução social, né? Que é no sentido de reproduzir o que os elementos que o capital quer que seja realizado, isso não inviabiliza a possibilidade de a gente ir contra essa questão, né? De a gente viabilizar tanto politicamente como em luta política, em movimento político, o que é que o capital está definindo para a nossa profissão. E nesse viés é interessante a gente colocar tipo o papel dos movimentos, o papel do Conselho Federal de Educação Física, né? As profissões elas vão sendo constituídas e
e através dos movimentos sociais nessas profissões, a questão da luta dos trabalhadores em cada profissão vai se constituindo movimentos e representatividade, né? Em nosso caso, a gente tem uma problemática muito séria na nossa profissão, né? A gente não se entende, não se constitui, a gente não observa como identidade, né, o Conselho Federal de Educação Física. A gente não tem a proximidade. Com todas as dificuldades, com todas as contradições que podem acontecer, o serviço social tem a sua, vou dar um exemplo do serviço social, ele tem a sua conexão com o Conselho Federal, né, que representa a sua categoria. A medicina tem também seu conselho, né, que determina a questão ética, a questão, né, nesse sentido da profissão, mesmo baseado nos elementos burgueses, mesmo baseado nas ideias dessa questão da reprodução social. Mas, ao mesmo tempo, tem um espaço de contradição, tem um espaço da gente entrar, permear a possibilidade de você questionar toda essa formação. Então, como a gente está colocando aqui, a importância da reprodução social ela é fundamental para entender como o sistema do capital se sustenta, garante a continuidade das relações de exploração e dominação, reproduz desigualdade de classe, etnia, gênero e raça, e o papel da educação física nesse contexto. Configura-se como uma profissão com dupla funcionalidade. Instrumento pedagógico, educando, ensinando pelo corpo, instrumento de busca da saúde. Quando a gente vai, está no supermercado, está no cinema, está no campo de futebol, e a pessoa vai e pergunta, qual é a sua profissão? E você, eu sou professor de educação física, ou sou profissional de educação física, né? Se você perguntar a um assistente social, ele vai falar, eu sou assistente social. Uma perspectiva, eu sou médico, eu sou médica. Qual é a sua especialidade? Eu sou infectologista, eu sou cirurgião geral. Enquanto que a nossa profissão tem essa dupla identidade, que é muito mais do que uma especialidade, né? Você está no caminho da profissão de educação física, você está no caminho de professor, professora de educação física, você é entendido como educador, educadora física, que é outro termo que se coloca atualmente. Já tem a perspectiva de uma instrumentalidade de o profissional de educação física formado em bacharelado se intitular como personal e não como professor ou professora de educação física. Quer dizer, os mecanismos de identidade da nossa profissão, eu não vejo apenas como problemático, eu vejo como tentativas de saída de respostas, né? De que a sociedade também busca, né? E como esse mercado quer que a gente responda, né? A gente resolva essa problemática, né? No sentido das expressões corporais, no sentido de você resolver problemas sociais. Isso é uma que eu coloco aqui para a gente abrir um pouco da discussão, que a nossa profissão tem essa problemática e a pergunta é, isso inviabiliza, dificulta as nossas ações? A sociedade tem mais uma percepção mais tranquila, mais uniforme sobre o nosso papel, né, como profissão? A ideia não é unificar. Aqui a minha ideia não é uma tentativa de unificar ou isso para facilitar o entendimento, né? É uma questão, o entendimento é uma questão teórica. Eu estou falando na praticidade, na realidade social. Então, até que momento somos importantes? Qual é a necessidade da educação física na escola? Qual é a necessidade do profissional da educação física nas academias, no clube do futebol, ou que seja,
em qualquer desses espaços. Até que momento seremos importantes? Até que momento aparecerá a possibilidade de outros atores, atrizes, que seja o nome, para desenvolver e desempenhar as funcionalidades que foram colocadas. Né? Porque a gente tem uma função, a gente tem uma determinação no Ministério do Trabalho. Temos até códigos, né? O Ministério do Trabalho tem uma classificação, a Classificação Brasileira de Ocupações. E ele utiliza códigos específicos para organizar o mercado de trabalho. Então, quais são os códigos relacionados à educação física? O 8550, ensino de esportes, ginástica, dança e atividades similares. Vou perguntar a cada um de vocês. Aí a licenciatura ou bacharelado? 9319.1, outras atividades de recreação e lazer. 8552.8, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. E o código 8511 é o ensino superior para bacharelado ou licenciatura. Então, outro elemento que a sociedade e os termos do Ministério do Trabalho colocam ou não colocam é profissional de saúde. E viu, Joel, Márcia, Gustavo, e aí, Silvan, colegas, Noemi. Eu fui dar uma pesquisada sobre os dados de educação física. Aí eu fui lá nos dados estaduais, IBGE, nos dados de saúde. Aí tem um relatório colocando todos os profissionais de saúde. E não aparece a educação física. Aí talvez seja em outros. Porque tem essa questão da identidade, né, da profissão. Né? Desde que a gente vê tanto a nossa geração como a atual geração, quando a gente vai colocar as fotos de formatura, a gente dá muita importância ainda à foto de jaleco e não de educação física, como estou aqui vestido. Né? Eu fico brincando com os alunos com estou fantasiado. Hoje vocês vão fantasiar de educação física. É outra discussão sobre isso aí, sobre a questão de identidade, mas é outra história. Por quê? Porque a gente está com uma perspectiva do capital. A gente não tem outro tipo de sociedade. Planetária não tem. Né? Então, como é que a gente vai se posicionar para questionar, na maneira teórica e prática, as imposições que o capital e a reprodução social pede para a gente fazer? Né? Para a gente ter um salário e a gente executar as nossas funções, no sentido ético e no sentido que o Ministério do Trabalho nos coloca, nos classifica. Então, muitas vezes, a gente tem uma perspectiva principalmente o pessoal do bacharelado, ir para a perspectiva da profissão, para exercer funções relacionadas à saúde, à busca da qualidade de vida, né, todos esses elementos, e os dados estatísticos de vários órgãos não nos intitula ou camufla a nossa participação, porque eu me encontrei ali como outros. Tem anestesista, tem nutricionista, umas 20 profissões. E não aparece a educação física. Tá? Perspectiva da profissão em Alagoas, os dados estatísticos, que é uma coisa que é necessário a gente fazer esse levantamento. Quantos profissionais são formados nas instituições de ensino superior? Só para a gente ter um dado de 2022, mais ou menos, a UFAL ela tem graduados em 2022 no contexto do mercado de trabalho aqui, no conceito de formação, 17% dos formados em educação física, né, na licenciatura. E uns 5% formados no bacharelado. Esse é os dados de 2022. Outro elemento que também não é visto, não é trabalhado, não é pesquisado, por exemplo, se você for no Sebrae, você tem ainda informações
confusa sobre o quantitativo de academias, vamos dizer assim, de ginástica tem em Maceió. Em Maceió, não estou falando em Alagoas. Né? O quantitativo que você tem de profissionais, de professores e professoras de educação física no ensino básico. Isso é importante para a gente que tanto os alunos e alunos estão se formando como nós, pesquisadores, ter os dados estatísticos. Né? O saudoso filósofo José Casim, onde eu tive o prazer de ter aula com ele, já falecido, ele falava que tinha 3 elementos do pesquisador. Ele precisa dominar 3 elementos. O conteúdo lógico dele, que ele escolheu, os dados estatísticos, que a nossa área a gente não leva muito em consideração, e a história. São 3 elementos para você dominar o conteúdo e você desenvolver como pesquisador ou pesquisadora. Então, é necessário, se a gente vai buscar o entendimento da nossa profissão, a gente entender como esse cenário. Porque quando eu vou me formar, eu preciso saber onde eu vou, para onde eu vou. Logicamente que não é uma escolha individual, né? É uma determinação do mercado, determinação social coletiva, né? Das ocupações e das possibilidades de você trabalhar, né? De a gente se expressar, de a gente usufruir do trabalho e a gente aplicar o que a gente, pelo menos em tese, aprendeu, né? Aplicar os nossos serviços. E aí tem um agente muito importante nesse mecanismo, que é o Estado. Né? Ele vem para, vamos dizer, auxiliar essa reprodução social. Vem com a ideia de neutralidade, que é uma falácia, né? E ela se constitui, ele se propõe como um mecanismo de equilibrar a questão social, no sentido dos problemas sociais. E aí nos pedem, né? A educação física é refém de resolver os problemas sociais. Né? Seja aquele de afastar as crianças das drogas, seja ter melhorar a qualidade de vida daquele trabalhador, quer dizer, para ele ter saúde e aí sim ele reproduzir mais ainda o capital. Isso no sentido, vamos dizer assim, muito determinista. Né? Mas eu não sou tanto determinista assim. Eu vejo que há a possibilidade, né, tanto teórica como prática, de a gente trazer contradições, né, e desequilibrar essas funções da reprodução social. O Combrace tem a questão do neoliberalismo, né? Interessante. E a gente está tendo uma experiência, a gente teve semana passada uma experiência com relação ao empreendedorismo, né, que é uma palavra muito, muito forte dentro das universidades brasileiras. Né? Já entrou mesmo e a ideia é ter sua permanência. E aí a gente vai pegar outras palavras conceituais, voluntariado, né? Que antigamente a gente tinha o termo filantropia e agora é voluntariado, você fazer abnegado, né? Resiliência, empreendedorismo, quer dizer, o papel ideológico neoliberal é dar o entendimento de que você vai resolver a sua vida e a sociedade através de perspectivas individuais, né? De trabalhos individuais. E a novidade, no nosso caso, é o empreendedorismo dentro da universidade. As palavras governança, universidade se vire, isso é muito, muito, muito comum na arquitetura, no urbanismo e nas prefeituras do Brasil, né? Eu me lembro nos Jogos Olímpicos, na discussão sobre essa questão aqui nos Jogos Olímpicos que aconteceu e o Mundial de Futebol Masculino que aconteceu no Brasil, a ideia de que as instituições e o Estado, no caso os municípios, criassem metodologias de autocontrole, autogovernança e autogerenciamento financeiro. Essa é a ideia de que a perspectiva neoliberal, como o Combrace está colocando, né, é
que é o estado mínimo, né? Nesse sentido do termo. Bom, bom, a pergunta que a gente deve fazer é nesse sentido: qual é a nossa função social dentro de todos esses aspectos, dentro dessa reprodução social, né? E a gente deve responder. Assim, a ideia não é trazer aqui respostas, né? A ideia é a gente construir alguns elementos para a gente entender como é que a gente vai trabalhar no mercado de trabalho, como a gente vai se expressar no mercado de trabalho. Muito obrigado pelo seu tempo. Agora, imediatamente, vou passar a falar ao Gustavo, mas antes eu vou fazer a leitura simplificada do currículo dele, né? Uma apresentação, na verdade, porque o currículo, né? O Lattes vai muito mais do que isso. O professor Gustavo Gomes de Araújo, ele é graduado em Educação Física e na graduação foi bolsista de iniciação científica, né? Doutor em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista, com financiamento pela FAPESP, é professor associado 3 aqui da Universidade Federal de Alagoas, né, do Instituto de Educação Física e Esporte, é professor permanente do programa de pós-graduação em Nutrição, também do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e do programa associado de pós-graduação em Ciências do Movimento, que é associado, né, com a Universidade Federal de Alagoas e da Universidade Rural de Pernambuco, né, o UFRPE. E é coordenador do Laboratório de Ciências Aplicadas do Esporte e atualmente é diretor do Instituto de Educação Física e Esporte aqui da Universidade Federal de Alagoas, do campus AC Simões. Né? Então, muito obrigado, professor. A palavra é sua. Também, né, 20 minutos para a exposição e depois a gente abre o debate. Vou tirar minha máscara, eu fiz exame de Covid ontem, pessoal. Não tem problema, mas é bom tomar cuidado, né? Bom, primeiro agradecer Noemi, né, pela sessão da casa, pela organização, pela Mar, né, agradecer a Márcia pelo convite, Silvan, Ailton, Joelma. O CBCE mostra uma organização que eu acho que no final da minha fala eu vou tentar conduzir para a importância desse movimento, para que essa identidade que o Heriberto falou possa ficar mais clara e explícita. Acho que a educação física ela carece de movimentos verdadeiramente únicos, compartilhados, colaborativos e com uma proposta integrada. E penso que isso acontece por conta
por ser uma área nova, educação física perante áreas mais seculares, né, ou milenares, como medicina, química, física, é uma área ainda muito jovem. Então, precisa estar passando por um momento, né, de crescimento, de expansão, de acomodação, de compreensão de cada setor, seja no mercado de trabalho, inclusive também para a construção de TPCs, construção de programas de pós-graduação. Então, penso que muito dessa falta de identidade vem por essa área ainda jovem. Tá? E aí, assim, na hora que me veio a oportunidade de falar desse tema, uma frase que eu criei, assim, acho que vai ser interessante, que explica um pouco essa facilidade da nossa área de se descaracterizar um pouco. Que é mais ou menos assim, quando a gente não tem certeza do amor, é fácil se apaixonar. Não é verdade? Quando você não tem certeza do amor, é fácil se apaixonar. E a nossa área, por essa incerteza em algumas colocações, seja no mercado de trabalho, seja no ambiente de informação, ela fica tangenciando várias outras, né? A educação física ela fica tangenciando várias outras. Seja na medicina, então tem muitas pessoas que estudam e produzem na área da medicina, né? Que são da educação física. Outros dentro da bioquímica, outros na nutrição, outros na educação. E facilmente a gente consegue se descaracterizar e contribuir para essas áreas que já estão sólidas, já estão bem conceituadas e traz pouco retorno para estabelecimento dessa identidade. E aí, eu penso que no processo de formação, o aspecto social ele é extremamente fundamental, o político muito, e esse processo de formação social político na universidade tem que ser continuado e progressivo. Né? Às vezes a gente quer desconectar um pouco da política, porque também cansa, né? Tudo a gente ficar politizando, mas é praticamente impossível. Se a gente pega exemplos mais atuais, ontem eu recebi uma notícia, né, estava lendo, a Universidade de Colômbia demitiu 180 pesquisadores, uma das maiores universidades dos Estados Unidos. Harvard teve um corte lá bilionário. Então, assim, não tem como a gente desconectar da política. Porque tem muito claro, né, a questão do mercado, né, a questão do Estado, da importância do Estado e a importância desse ponto a ponto o tempo todo. E aí, a nossa área, ela tem, por tudo isso que eu acabei de dizer, né, ainda uma característica um pouco periférica. A gente precisa parar de ter essa característica mais passiva, de ser mais propositivo, principalmente quando a gente pensa no mercado de trabalho. Acho que a licenciatura ela tem um mercado mais bem estabelecido, né? Desde quando a educação física, lá a partir dos primeiros cursos, na década de 30, iniciaram, a ocupação da escola pelo professor de educação física foi melhor debatido, melhor estruturado e hoje sim, tem uma condição bem mais estruturada do que os profissionais de educação física. E começaram a enxergar, né, profissional da educação física, outros nichos, outras possibilidades a partir da década de 80, que foi ontem, né?
É algo muito recente. Tanto que o conselho surge na década de 80, então é algo muito novo. Pensando na pós-graduação, os primeiros programas de pós-graduação em educação física também, na década de 80, 90, que é muito jovem. Enquanto isso, quem era da educação física se formava em outras áreas. Por isso, quando a gente fala em fortalecimento da pós-graduação na educação física, passa por esse lado. Uma coisa é a gente se formar, mestrado e doutorado, mesmo tendo feito graduação em educação física, em outra área. Porque você vai se apaixonar por qualquer outra coisa e vai descaracterizar a área. Outra coisa é vivenciar a essência da área, tanto no mestrado, no doutorado. Por isso que amplificar os programas de pós-graduação em educação física, fortalecer os programas em educação física, evita esse empréstimo, né? Esse substrato que a gente entrega para as outras áreas. E isso nós podemos melhorar, e acho que tem melhorado. Tá? O IEF é um exemplo disso, né, que agora conseguiu um programa em educação física. O impacto disso a gente só vai ver mais para frente. Tá? Mas o impacto de quem saiu e foi para as outras áreas, a gente também já percebe, que é essa descaracterização. As pessoas que se formaram no IEF foram para a nutrição, poxa, perdem um pouco a identidade, né? Que vão para a medicina, que vão para as ciências da saúde, que vão para a educação, aqui no SEDU, né? Vão para a filosofia. Então, acho que mostra a importância da pós-graduação. E a nossa área, historicamente, ela tem uma, uma ocupação no mercado um pouco desvalorizada. E alguns dados que eu queria trazer para vocês. Dos profissionais de educação física, em torno de 50% a 55% tem registro, tem vínculo empregatício, que é muito pouco. É muito pouco. Desses 50%, 55% que possuem vínculo empregatício, a maioria são homens e a minoria são as mulheres. Tá? O que mostra isso? Que muitas vezes o profissional ele é inserido no mercado de trabalho, mas ele passa despercebido porque ele não tem esses direitos trabalhistas. Um vínculo, obviamente, proporciona. Além disso, a maioria dos profissionais necessitam trabalhar em inúmeras outras funções. Então, dificilmente é um profissional que atua em uma área. Sou treinador esportivo. Dificilmente esse treinador ele consegue, tem condições e tem a valorização profissional para se dedicar, para se especializar, para estudar, para se desenvolver, para dedicar mais tempo naquela função, por conta do salário ou pela falta de vínculo. E assim pode dar outros exemplos. Tá? E além disso, outro dado é a nossa média salarial. Quando a gente fala de formação e mercado de trabalho, nossa média salarial também não é uma das maiores. Ah, mas poxa, que discurso mais estimulante, né? Não, acho que é um discurso realista, mas que traz para a gente uma esperança. Por quê? O número e a procura nos vestibulares para cursar educação física também tem aumentado. Então, olha que legal isso, né?
Se eu não me engano, em 2023, a educação física ficou entre as top 5 mais procuradas no, no Enem. Olha que dado interessante, né? Poxa. Então parece meio paradoxal, né? Como é que é uma área que numericamente está provando tem vários problemas de inserção no mercado de trabalho, de valorização, mas também tem uma procura grande? O que significa isso? Também não sei. Pode debater, né, melhor sobre isso. Penso que talvez uma resposta esteja na necessidade do movimento que o ser humano tem. O ser humano depende do movimento, assim como o ser humano depende do alimento, depende do repouso, depende do movimento. Quando a gente exclui o movimento da rotina do ser humano, inúmeros problemas sociais, de saúde, mentais acontecem. Assim como se a gente tiver uma alimentação, né, dentro desse tripé que eu acabei de dizer aqui, repouso, alimentação, movimento, se a alimentação também não for adequada, existe um desequilíbrio orgânico, literalmente, né? E os problemas surgem, social, né, de saúde. Então, dificilmente a educação física vai parar de crescer, porque a gente toma conta do movimento. Durante muito tempo, a valorização em praticar o exercício, né, em fazer um esporte, a importância social do esporte, a formação, do caráter, da saúde, ela foi um pouco maquiada por outras áreas. Hoje, ninguém consegue mais esconder a importância. Todo mundo recomenda que tem que fazer exercício, não tem? Mas se faz exercício todos os dias, né? Mas foi o médico que pediu ou você sempre fez? Desde criança. Muito bem. Outros fazem porque o médico pediu, né? Então, hoje o médico pede, recomenda. Então, pessoal, nossa área ela não vai parar de crescer. Esse é um ponto positivo. Nosso corpo precisa do movimento, a gente tem uma carga genética que os nossos genes respondem de maneira saudável a partir do estresse físico, que é o exercício. Tá? E tudo o que banha os benefícios do exercício, né? Tudo que está atrelado, interligado com o exercício. Então, só para finalizar, o CBCE, eu vejo que tem parabéns pelo CBCE. Eu, sinceramente, agora eu vou fazer uma fala de como eu sempre enxerguei o CBCE. E acho que muitas pessoas da área enxergam, principalmente na minha linha de pesquisa, que é o alto desempenho. O alto desempenho passa um pouco por essa descaracterização, né? Para gerar um melhor desempenho em determinado sujeito, a gente começa a emprestar e se apaixonar por tipos ergogênicos, né? Ou por algum tipo biomecânico, né? De melhora de cinemática e assim vai. E acaba entrando em especificidades tão
grandes que dificilmente a gente consegue fazer o movimento reverso de, opa, deixa eu tentar voltar para a área, né? E as participações, elas acabam tendo uma maior participação em eventos, por exemplo, fora da área, né? E o CBCE, ele tem essa, agora que eu estou me aproximando, eu acho que é uma sensação de que precisa ter uma representatividade um pouco maior desse esporte de ponta, né? De visibilidade, de, de impactos um pouco mais fortalecidos e para a gente começar a ter essa construção coletiva, que a educação física não tem, infelizmente. A gente não tem um espaço de construção coletiva. A gente tem os nichos, né? Ali da educação, do alto rendimento, da saúde, mas algo que as principais áreas de lideranças e pesquisadores se encontram, e o CBC, acho que é o que está mais pronto, é o que tem melhor organização, né, para isso. E esse movimento de capturar, acho que essas pessoas, viu, do CBC é fundamental. E acho que eu fui um dos capturados, sinceramente, por me aproximar do Silvan, do Laércio, né, professor Laércio, conversando bastante com ele, para entender, né, de fato, que a proposta do, do CBCE, dos congressos. Bom, era isso que eu tinha para dizer e deixar de novo, né, que a gente possa convidar mais pessoas de áreas da área da educação física, mas que foram sequestradas por outras áreas. Bom, agradeço, parabenizo e estou à disposição para o que for possível. Espero que a secretaria já tá vigente ou como é que está? Precisa de um número mínimo, é isso? Já conseguimos. Então, agradeço ao professor Gustavo, né, pela exposição. Eu vou, pelo adiantar da hora, eu não vou fazer não vou recuperar o que os palestrantes expuseram para a gente permitir o diálogo, né? Só destacar, né, que o professor Heriberto recupera historicamente a surgimento da área da educação física e os campos de trabalho, né, que se configurando, né? E destacar na fala do professor Gustavo o papel da gente se fortalecer enquanto área, né? Então fazer esses dois destaques e vou abrir para uma rodada de questões, né? Acho que a gente pode pensar em 3 questões para quem estiver interessado se inscreva. A professora Noemi já se inscreveu ali. Tem mais alguém interessado em fazer alguma questão para os palestrantes? Professora Joelma, então, enquanto o pessoal perde um pouquinho a vergonha aí, se anima com as questões para poder perguntar, criar, né, assim,
Também, deixa eu só colocar aqui, anotar. Na sequência, Noemi, professora Joelma, e seu nome? Então, né, 2 a 3 minutos para a questão, né? Depois a gente passa a palavra para nós. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença e também a fala dos palestrantes. Eu sou Noemi Loureiro, eu sou da área da educação física, mas eu atuo como docente no curso de licenciatura em dança. Eu transito entre uma coisa e outra porque eu penso que as duas coisas se imbricam. A gente dialoga numa perspectiva, né, no campo da educação física, nessa área do movimento, da dança, assim como a própria dança, enquanto licenciatura, ela também permeia nesse universo que dialoga na mesma perspectiva. Houve um tempo em que esse entendimento ele não era claro, mas hoje, século XXI, a gente já chega em segurar as mãos, a gente já está muito mais junto. E principalmente aqui, nós da licenciatura com o IF. A gente tem uma conexão muito próxima e isso é muito gratificante. Então, nessa perspectiva, eu quero trazer duas perguntas, duas provocações, né? Parafraseando o amigo Heriberto, quando ele diz, né, que qual é a necessidade do profissional de educação física na escola? E aí eu pergunto, qual é a necessidade desse aspecto do movimento na escola e como é que essas crianças elas recebem esse universo da educação física nesse processo basilar? Porque é importantíssimo a gente revisitar esse contexto, porque a partir dessa vivência, né, enquanto criança, na ideia de movimento, do que quer que a gente proponha, que vai trazer para eles essa motivação, esse incentivo para o resto da vida. E, quiçá, serem atletas, né, serem profissionais da área do movimento, que seja, mas é a partir dessa vivência ali, quando diz assim, aula de educação física, pelo amor de Deus, o que é que está sendo colocado, né? Ou o que é que está sendo pensado enquanto educação física, na perspectiva do movimento, numa perspectiva muito geral. Então, a minha provocação é essa. O que é que a gente está fazendo nessa perspectiva para trazer essa base para esses indivíduos? Não importa a escolha, mas importa o que é que eles vão trazer de memória cognitiva significativa para, no 7.2, ter esse olhar da importância de você olhar para o seu corpo de uma forma saudável. Né? É isso. Obrigada. Professora Joelma. Obrigada, bom dia, né, todos e todas. Sou a professora Joelma, do campus de Arapiraca, do curso de licenciatura em Educação Física. Aproveitar a oportunidade que tem muitos estudantes aqui, né, e queria parabenizar a fala dos nossos colegas, agradecer pelas reflexões a partir dos diferentes campos, né, que vocês atuam, de pesquisa, né, e isso já demonstra que o CBC é um espaço que realmente é democrático no sentido da discussão, né, de todas as áreas, e aí eu queria compartilhar com todo mundo que o CBCE hoje tem 14 GTTs. O que são GTTs? Grupos de trabalho temático. Então, a gente tem GTT1, Saúde, GTT2, Comunicação e Mídia, GTT3, Corpo e Cultura, GTT4, Epistemologia, GTT5, Escola, GTT6, Formação Profissional e Mundo do Trabalho, GTT7, Gênero e Sexualidade, GTT8, Inclusão e Diferença, GTT9, Lazer e Sociedade, GTT10, Memória da Educação Física e Esporte, GTT11, Movimentos Sociais, GTT12, Políticas Públicas, GTT13, Relações Étnico-Raciais e GTT14, Treinamento Esportivo. Então, vejam, o CBCE tem espaço para todo mundo, para a gente discutir, né, todas essas questões relativas, né, à caracterização da nossa área. E aí fica a pergunta para vocês, a reflexão, né, que eu queria trazer também para vocês, aproveitando também os estudantes, dizer que o Movimento Estudantil da Educação Física, MEF, MEF, Movimento Estudantil da Educação Física, elaborou, junto com o nosso grupo de pesquisa, uma proposta de formação. Né? E aí a provocação é essa, né?
Hoje temos uma diretriz curricular que se pretende uma unificação, porém de uma forma muito complexa, né? E como é que vocês estão vendo essas novas diretrizes curriculares para a formação? Que desafios estão postos, né? E eu fiquei muito feliz de escutar, né? O professor Gustavo, nunca tinha lhe escutado, né? Fiquei muito feliz pela sua área, né? E eu fico curiosa mesmo de saber como vocês aqui estão pensando essa questão das áreas, né? A proposição do movimento estudantil é de uma formação unificada, né? De uma formação única, unificada, né? E as novas diretrizes, na aparência, têm essa direção, mas tem muitos desafios aí pela frente para, né, o novo curso de Educação Física. A próxima pessoa. Obrigada. Bom dia, pessoal. Me chamo Michele. Eu não sou aluna da UFAL. Eu fiz licenciatura no IBESA, Instituto Batista, e estou terminando a graduação de bacharel pela Unifatesc, que é uma faculdade à distância, né? E uma das minhas perguntas, como o professor Erivaldo, né? Heriberto, desculpa. Ele falou em relação muito à questão do capital, né, em relação à nossa profissão. Então, eu acho que a gente também tem que atentar à questão do uso da tecnologia, né, que, de certa forma, ela vem para ajudar, mas também tem algumas situações que ela atrapalha um pouco. E eu digo isso porque eu já tive a vivência de academia e muitas pessoas que chegam com esses aplicativos, né? E tipo, eu não preciso do professor porque o aplicativo já está me dando todas as informações de que eu preciso, né? Então, a minha ressalta é essa em relação à questão do uso da tecnologia, de como que a gente pode ficar frente a isso, né? A tecnologia, o professor e o aluno que nunca teve vivência de academia, que chega lá com aquele treinamento pronto, né? Voltando para a área mais para a área da saúde. E para a área da licenciatura, eu estava vendo, né, que estava tendo uma reformulação em relação à questão da carga horária de algumas disciplinas. E aí tava, não sei nem como é que tá tendo, como é que ficou, mas a diminuição da carga horária e dando uma ênfase mais a português e matemática, né? Que vinha também isso, que é a nova formulação do ensino médio, né? Que está aí tendo essas modificações. É isso. Muito obrigado pelas questões, né? Agradecer pelas perguntas. Eu não vi nenhuma inscrição, mas estou olhando assim para ver se tem alguém mais, porque eu vou encaminhar pelo adiantar da hora e os palestrantes respondam e já façam as suas considerações finais, né? Suas palavras para a gente poder dar seguimento. Acho que vou encaminhar dessa forma. Mas se alguém quiser falar, a gente abre a questão, né? Pode ser a quarta pergunta, depois a gente encerra. Se não, então vamos lá. Professor Heriberto, novamente. Todas essas perguntas são perguntas para os seminários, né? Então, de 2 minutos aqui. A necessidade da educação física na escola. Acho que é Rosângela, né? Que faz um livro magistral sobre a necessidade da educação física na escola. Vamos dizer assim, a necessidade da educação física que saia do elemento da legalidade, quando eu comecei a fala sobre a legalidade e sua institucionalização como profissão. Qual é o papel dela no sentido social? Mas assim, ela precisa ser necessária apenas por questões legais ou por questões efetivas da corporalidade, da questão das expressões corporais construídas pela humanidade, né? Eu vejo que, sem querer fugir da perspectiva da realidade social, no sentido de que é determinado, o capital determina todas as nossas relações, determina as nossas expressões, determina a nossa subjetividade, mas tem ponto nisso aí, né? Temos a possibilidade de
não apenas questionar, não no sentido teórico, mas no sentido prático também do termo. Né? A necessidade da educação física. A gente não resolveu a questão da educação física infantil, de 0 a 6 anos, a presença da educação física. E estamos num processo de se apagar o ensino médio. Eu tenho um sobrinho que é classe média alta, que ele não está fazendo educação física na escola privada aqui em Maceió, porque atrapalha o estudo dele para ele entrar no ensino superior. Isso é determinado pelas famílias. Né? Como eu sou da área da educação física, eles ainda têm um respeito. Não, beleza, a gente sabe que tem pesquisas que já estão sendo determinadas que se você faz atividade física, se você fizer atividade física, se você se expressar, você melhora a sua aprendizagem. Mas, quer dizer, então, que a educação física é só função? A gente está ajudando a aprendizagem? Ou a própria nossa área é uma aprendizagem? Assim, ela se expressa para a pessoa se desenvolver. Até, vamos dizer, até ajudar o cara a passar no vestibular, né? Que na nossa época era passar no vestibular. Então, outro elemento com relação a essa questão da educação física, que a gente tinha os PCNs, que eram os parâmetros, né? Nesse sentido, e tinha aqueles conceitos atitudinal, procedimental, conceitual, né, Joelma? Que agora desapareceu com a BNCC, não existe mais nem isso, né? E ela está querendo colocar como uma coisa engessada. Você tem que seguir ali o que é determinado pelo BNCC. Aí eu olhei assim, eu dou aula de Fundamentos do Lazer no bacharelado e também na licenciatura a gente discute um pouco sobre isso. Então quer dizer que o aluno ele só vai ter as experiências de práticas de aventura no 8º ou 9º período. Então, quando eu carregar uma criança de 5, 6 anos numa trilha, ela não aprendeu nada na escola sobre como se comportar numa trilha. Então, determina os conteúdos e eu só posso dar aquele conteúdo se for no 6º, 7º, 8º ano. Né? Como esporte de invasão, aí você vai dar em determinado contexto ou determinada faixa etária. Então, é uma coisa muito engessada. Então, é necessário a gente observar esses dados. Uma coisa interessante para finalizar com relação à dança, um detalhe. A gente roubou a dança em lutas de outras áreas. Não é à toa que o Confef não pode ficar questionando se você for dar aula de uma capoeira ou se for dar aula de dança. A gente rouba esses conteúdos no sentido que seja bom ou não, né? Roubar no sentido de a gente, né? E a gente faz nossa própria roupagem, né? E se for na escola, o BNCC diz o que a gente vai danças tradicionais, folclore, né? Essas coisas todas, contemporâneas, né? E na parte do bacharelado tem outras definições, né? Nesse sentido. Consegui responder um pouquinho? Eu já respondo os outros também? Sim, quer dizer, responder não, né? Joelma, a questão da base comum, por exemplo, isso foi uma iniciativa da rede privada, né, de diminuir o quantitativo de docentes e para os ingênuas, a ideia não, vamos voltar ao tempo da base comum. Tem uma base comum de os 2 primeiros anos, por exemplo, temos a pedagogia do esporte. Então, a pedagogia do esporte vai ser tanto visto pelo licenciado como para o bacharelando. Então, definições de algumas áreas que são basilares para os dois, licenciados e bacharelado. Depois, mais 2 anos de coisas específicas. A disciplina que o professor Gustavo leciona com relação à questão cardiorrespiratória, né, cardiovascular. É uma coisa mais específica para o pessoal do bacharelado. Né? E essa proposta do movimento, no sentido de o retorno à licenciatura plena, né, nesse sentido de você ter ou tipo, você ter 4 anos e 1 ano de especialização, como se fosse uma residência médica, né? Já tem algumas propostas relacionadas, não ainda publicadas, mas em termos de bastidores assim, de relatos, tem alguns grupos de profissionais de educação física, professores que dão uma ideia como se fosse como a medicina faz, de você fazer 4 anos e depois você se especializar em uma coisa específica dos 5 conteúdos da educação física, nesse sentido. Né?
Agora, isso aí. Aqui tem o professor de estágio, né, que você pode responder melhor. Né? Bom, a resposta do Gustavo, né, nesse sentido também, ou quer que eu já respondo tudo? É melhor eu depois. Joelma, assim, mais ou menos, a posição desse sentido, desse cenário, né, pelo menos deu com o novo governo, isso deu uma estagnada, né, para não seguir essa resolução nesse sentido, foi questionada, né, a resolução, né, e a gente discutir como é essa formação, nesse sentido. Michele, aqui a gente tem um campeão mundial da mídia, pesquisador, o professor Silvan. A pergunta era para ele, né, para mim. Olha, o uso da tecnologia, ela não tem uma neutralidade, né? Ela tem uma serventia, é uma mercadoria dentro da reprodução social, né? Por exemplo, tem uma charge que eu recebi muitos anos atrás da mãe pegando o pivete aconteceu isso comigo, minha mãe, na orelha para tirar da rua para estudar. Isso aconteceu comigo mesmo. E a charge é dessa geração, né? E aí aparece outra figura que é a mãe pegando o pivete que está jogando jogos eletrônicos para levar ele para a rua, né? Então, assim, primeiro, é uma perspectiva que o Ricardo Antunes tem trabalhado muito com isso, né? Essa questão da tecnologia, mas na nossa perspectiva é de sua utilização para um mecanismo não da reprodução social que o capital quer definir, né? Mas os aplicativos, a gente que tem uma experiência como usuário das academias, a gente observa, né? Como se fosse uma independência, na verdade, não é uma independência, né? De você ficar habituado a um aplicativo. O aplicativo não tem a subjetividade, né, humana, não tem a respiração, não tem as oscilações que a gente tem como corporal e como pensante, como pessoa, como figura pensante, né? A questão da carga horária do ensino médio, ela é uma definição da neoliberal, né? Nessa perspectiva neoliberal. Como o Gustavo falou dos cortes de verbas, tem um viés ideológico da extrema-direita no mundo, né? Se a gente for numa perspectiva mais específica, é a problemática do capital em sua problemática da sua diminuição da taxa de lucros. Se a gente for assim na questão economicista, né? Mas tem uma questão midiática, ideológica, né? De você ter um Estado mínimo, mas um Estado mínimo não para o capital, um Estado amplo para o capital, né? Então, assim, o ensino médio você vai definir como matemática e português e as outras viram satélites, outras disciplinas como uma possibilidade de formação, mas não necessária para esse ser social que será direcionado para o mercado de trabalho. Então, tem essa. E no nosso caso, a necessidade da educação física, num parlamento que a gente está agora nesse momento, por que não se reúne Romário e mais alguns e diz, ó, não precisa de professor de educação física no ensino médio. E aí tem a votação, aí vai para o Senado, e aí? Então, uma posição política partidária bem rápida pode acontecer, não é? Nessa questão. Principalmente nesse viés da extrema-direita e da direita, que é a perspectiva de você direcionar as profissões, você diminuir a presença do Estado, né? Muito obrigado, professor Heriberto. Passo agora para o professor Gustavo. Obrigado. Bom, excelente pergunta, Joelma. É uma pergunta que vem de encontro, mais uma vez, com essa falta de identidade da área, né? Porque não é a primeira vez que a educação física tem esse movimento primeiro tem o movimento de separar, né? Depois de unir, depois separar de novo.
internamente, nas universidades, quando a gente pensa nessa divisão da área, dá para negar que é um palco de disputa, né, política, de território, de, de imposição, né? E acho que os argumentos eles vão se fortalecendo nessas disputas. Então é importante ter esse tipo de reação. Então quando vem essa resolução de tronco comum, né, para depois ter a escolha do aluno, essas divisões, a, a área teve uma movimentação contra, né, muitos cursos conseguiram encontrar fragilidades, ganhar tempo, postergar, né, o prazo para os currículos serem implementados. E hoje parece que enfraqueceu ainda mais essa proposta. Acho que foi o Silvão que me disse, né, que corre o risco de nem ser mais uma exigência, como a gente estava contando para ser implementado agora, né, em 2025, 2026. Para a área, eu acho muito importante esses movimentos, porque acho que traz o amadurecimento e, e acende um pouco, né, essa disputa mesmo para que argumentos claros e bastante fortes consigam direcionar o que é prioritário para a área, o que é prioritário para os currículos. Eu não, acho que quando está muito acomodado, sem ninguém ser incomodado, né, com carga horária, com ementa, é muito fácil justificar o seu fazer, muito fácil justificar a função ali docente, a importância da sua disciplina, o impacto daquilo, da sua pesquisa, porque ela não tem uma dimensão muito muito aparente. Agora, quando vem uma resolução e que aí mexe, né, com todas as estruturas curriculares, de linha de pesquisa, de formação, de carga horária, os argumentos eles precisam ser muito mais racionais. E aí vai separando, né, o que tem de mais sólido do que é mais vulnerável ali, né, o que não está tão firme na área, eu acho. Mas, só para resumir, né, eu penso que a educação física ela é tão ampla, que eu não consigo visualizar no currículo de 4 anos algo que contemple a todos esses setores, né? Saúde, lazer, educação, o esporte, que é muito grande tudo isso para 4 anos. Então, acho que teria que ser um currículo muito mais voltado aos conceitos muito claros do que é a área, de formação mais geral de conteúdo, e deixar essa especialidade para momentos após a graduação, né? Porque achar que um aluno, depois de um tronco comum, ele optar 2 anos em bacharelado, ele vai sair expert em esporte, por exemplo, também é muita pretensão, né? Ou ele vai sair expert em saúde, muita pretensão. Não consigo visualizar um impacto tão grande nessas separações, sabe? Por isso que se tiver que mudar, tem que ser uma mudança que a gente tenha certeza que vai trazer algum resultado diferente do que vem acontecendo. Então, acho que por isso que está
está acontecendo esse tipo de reação, né, de oposição. Porque mudar por si só não parece que vai gerar uma transformação na formação, que é o mais importante, como as pessoas imaginavam, tá bom? Acho que pensando agora, na pergunta da Michele, as mídias estão aí, né, Silvana? Não tem como fugir. A tecnologia também, a gente tem que aprender a usá-la. Não precisamos, no meu ponto de vista, temer a tecnologia, mas também não podemos ser refém. O que eu vejo é que nunca um sistema tecnológico ele vai superar a empatia, né? Os críticos, por exemplo, dessas inteligências artificiais, porque a inteligência artificial ela nunca vai conseguir ter empatia. Se você olhar lá para um avatar, ele não vai conseguir olhar para o seu rosto e se identificar com a sua reação naquele momento, né, com os seus sentimentos, com com o seu retorno de alguma ação ali que foi solicitada. E o ser humano ele não funciona de forma direta, digital, né, de troca ali. Oi? Como nós funcionamos de forma analógica, é muito complexa, né, as tomadas de decisão, as nossos desejos. E por isso que a gente nunca vai ser substituído, no meu ponto. Estava vendo no direito, muitas das decisões elas partem da empatia, né? Quando você tem lá o promotor, o discurso do promotor, poxa, a inteligência artificial não vai conseguir entender, ter a sensibilidade para no discurso tomar uma decisão, se é para acusar alguém ou não. No júri, né? Olha o movimento. Em todas as áreas a gente tem essas nuances que é só da relação humana. Né? Nem o VAR escapa. Oi? Nem o VAR escapa. Nem o VAR escapa. Nem o VAR escapa. É interessante isso. Mas a gente tem que saber lidar com isso. E, no meu ponto de vista, eu acho que a gente acaba, às vezes, tendo medo e perdendo, porque é uma ferramenta organizada, que muitos profissionais não são. O que é uma ferramenta organizada? Ela consegue pegar todas as informações necessárias para você alcançar um objetivo e sistematizar, né? Trazer o que tem mais probabilidade, que é o que a gente sempre fala. Pessoal, vocês querem ter mais sucesso no que vocês estão aplicando? Vai estudar, não é isso que a gente fala? Vai ler o que tem de bom. Porque você vai aumentar a probabilidade de sucesso da sua ação. Legal. O que a gente não faz muitas vezes enquanto profissional. Aí vem uma ferramenta que é organizada, só isso. Então ela te dá uma ferramenta de banco de dados com maior probabilidade de acertos, de avaliação de propostas, de comentários. E tudo isso a gente é o que vocês aprendem. Todo mundo aprende, mas que precisa ter esse cuidado, né, de organizar, de ler, se especializar. Tá? É isso. Mais alguma pergunta? Eu esqueci? Acho que não, né? Não. Então, agradecemos novamente as falas, né, as respostas das questões, parabenizar pelas questões, porque é fundamental, assim, Joelma e a Noemi já são professoras, né, da universidade, mas destacar as perguntas, as questões, duas questões que Michele fez são cruciais para a nossa área, né? Coletivamente a gente vai ter que responder a isso, considerando essa problemática, ela vem com a experiência dela, mas isso é fundamental para a nossa área. Também, não só da nossa área, né? A questão do uso das tecnologias são um problema social
de relevância, né, fundamental, e não estamos falando aqui em negação disso, mas no sentido de colocá-la a serviço da humanidade, da humanização das pessoas, e não da desumanidade e da desumanização. Né? Acho que essa é uma questão importante, destacar isso. Agradecer, eu acho que pelo espaço, eu conversei com o professor Heriberto aqui, a gente não vai, a atividade das 9h30 não vai ser possível acontecer, então a gente vai terminar no horário da segunda e da terceira, então a gente tem um tempinho para os agradecimentos dos dois palestrantes e depois a gente encaminha, né? A gente conversa aqui, a organização vai conversar para ver como é que a gente encaminha. Então, mas é isso, é porque a pessoa responsável não vai poder fazer, então, entendeu? Por isso, não é por conta do tempo, não. O tempo a gente ia acomodar. É, o mercado de trabalho acabou interferindo nesse aspecto. Então, eu passo a palavra para o professor, agora inverter, né, para o professor Gustavo, né, para as suas considerações finais. Obrigado. Só agradecer mesmo, para mim, estar mais próximo da Secretaria, do CBCE, tem sido muito interessante e, de novo, eu penso que a gente precisa expandir e capturar mais pessoas, principalmente agora falando da minha linha, né? As pessoas da área do esporte, da área do atendimento, da área da avaliação, precisam compreender que o CBCE pode receber, né, pesquisadores. A Joelma citou aí, são 14 grupos, né, muito amplos. Inclusive mostra essa dificuldade, né? Falar de esporte com 14 grupos, né? Desafio, mas é isso, precisa concentrar, precisa ter debate, precisa participar, fomentar nessa discussão para que essa identidade da educação física ela se fortaleça. Da minha parte, eu queria dizer isso, agradecer pela moderação. Professor Heriberto. Primeiro eu queria agradecer a professora Márcia, minha mestra, minha eterna mestra, e os colegas de Arapiraca. Eu fico muito feliz que a gente está retomando esse contato, né? Arapiraca se constituiu como um polo importantíssimo, né, de conhecimento, de pesquisa dentro da nossa área. Logicamente que necessita muito mais investimento, né, com certeza, no sentido do complexo esportivo e investimento em todos os sentidos, né? Tanto quanto aqui o nosso local de trabalho. O processo de continuidade, assim, o desafio do CBCE, da Secretaria do CBCE, é chegar às outras instituições, né? A gente sair do viés da UFAL, que estava na capital, agora está no viés de Arapiraca e dos outros lugares, né? Também. A presença da professora Noemi é muito importante, porque, logicamente, ela vem da casa, né? Colega de formação, na mesma época nossa, né? E se utiliza, né? E está dentro de um conteúdo que a gente se utiliza, que é a dança, nesse sentido, né? Como pesquisa, como estudo, né? como profissão, como conteúdo de mercado de trabalho. E pode contar comigo na consolidação da secretaria, né? E na sua ampliação e na captura dos pesquisadores que, assim, não achava que não poderia se identificar, né? Eu defendo a minha bandeira. Posso estar errado em falar isso, mas eu vejo como o mais importante congresso brasileiro de ciência do esporte, é o mais importante
encontro dos pesquisadores de educação física, não único. Sua vantagem é que ele tem esses GTTs, 14 GTTs, diferente de você ir para um congresso específico de nutrição esportiva, diferente de você ir para um específico sobre treinamento, né? E a perspectiva do congresso do CBCE é dar importância e ligação com a política, né? No sentido do termo mesmo, da ação política, do estar como ser social e ter a sua criticidade. Não no sentido negativo, positivo, mas olhar o seu ambiente, o seu cenário de profissão e perceber qual qual é o seu papel nesse sentido, pessoal e coletivo. E queria agradecer muito a oportunidade de fala, né, de me expressar aqui do que eu penso, do que eu posso trazer como contribuição. Obrigado. Então, assim, a gente encerra a mesa, mas não encerra a atividade, porque como conclusão, só o professor Silvan aqui acabou de me lembrar que tem sorteio de 4 revistas na revista do CBCE, né, a RBCE. E aí, como é que a gente vai fazer esse sorteio? Olha. Aqui eu tenho uma lista de. Isso aí é. Aí. Mas tá aqui. Como é que é? Tá. Eu tenho o nome aqui. Puxar o número aí. Certo. Mas eles vão fazer a inscrição rapidinho. Eles dois. E a gente faz. Com quantas revistas? 4. Quer colocar mais um livro? Eu tenho um livro sobre o futebol, posso doar também. Pronto, 5. Aqui, eu posso pegar. Depois quem ganhar me procura. À tarde. Você vem à tarde? Não, mas aí quem ganhar me procura. Tá. Querida. Eu queria